Vamos lá, boa noite a todos, que eu não tinha desejado uma boa noite ainda. Desculpa pelo atraso aí, tivemos um problema com o link, que vocês todos já estão cientes. A gente tenta contornar isso aí para ajustar. E como vocês estão para a gente iniciar aí? Tudo tranquilo? Pessoal calado, gente, até parece que essa turma é desse jeito. Estão passando mal? O que está acontecendo aí? Ou estão me ouvindo, né? Eles nem estão me escutando. Pessoal, alguém escutando? Só manifesta que a gente vai iniciar aqui, sim. A gente está ouvindo sim. Ah, tá. Porque todo mundo calado, essa turma sua tá meio estranha. Vocês estão doentes? O que está acontecendo? Mas vamos lá, então. Na aula passada, a gente iniciou falando um pouquinho sobre alguns conceitos de topografia, né? De forma geral, que a gente pretende visualizar, aprender nessa disciplina. E eu entrei um pouquinho com vocês, então só seguir aqui a apresentação. Então, a gente veio fazendo algumas definições de topografia, suas aplicações, onde é bem utilizado, alguns equipamentos utilizados. Posteriormente, nós iniciamos uma breve revisão de topografia. Foi para vocês que a ideia dessas duas primeiras aulas era dar um nivelamento para que todos fiquem no mesmo patamar. Diz para vocês que, ao contrário de outras disciplinas que a gente já passou junto, por exemplo, geologia e até mesmo mecânica dos solos, topografia é muito mais cálculo. Então, a teoria, existe uma teoria aqui, mas ela é pouca, que não chega a ser nada nem comparado ao que nós já passamos. Então, a gente iniciou um pouquinho falando sobre alguns conceitos de trigonometria, e eu deixei para vocês, no finalzinho da aula, a gente fez alguns, na verdade, alguns exemplos de aplicação de relações trigonométricas convencionais. Quais são elas? Seno, cosseno, tangente. Então, para relembrar um pouquinho, nós vimos que o seno, deixa eu voltar aqui, ele é cateto oposto sobre hipotenusa, e vimos que o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente como sendo basicamente cateto oposto sobre cateto adjacente, e posteriormente nós fizemos alguns exemplos de cada situação dessa, tanto envolvendo seno, cosseno como tangente. E na aula de hoje a gente deixei para vocês, não sei se vocês praticaram, essa seguinte situação aí, ó, onde eu tinha um exemplo, onde que basicamente a gente precisava definir qual seria o comprimento desse segmento PC. Ou seja, existia um poste de iluminação que nós iríamos ligar, passar um fio desse poste até chegar na casa. Nesse intermédio existia um lago, enfim, uma historinha para ser contada aí. E foram dadas algumas informações, foram dados dois ângulos e foram dados um dos catetos, que basicamente a imagem está ilustrando para vocês a formação de um triângulo. Então, na aula de hoje, a gente vai mostrar para vocês algumas correlações ou forma de se resolver essas relações trigonométricas e vamos também desenvolver questões de alguns cálculos de áreas. Como nós vimos em topografia, na aula passada, o conceito da topografia basicamente ela tem a função de descrever um local.
Então, a descrição desse local é feita, em geral, levantando o quê? Comprimentos, que são as distâncias, ângulos e, em alguns casos, a altura de um ponto em relação ao outro. Então, levantamento topográfico ou topografia consiste em representar no papel algum relevo, algum objeto que se queira descrever. Então, eu vou descrever isso em duas dimensões, algo que está em três dimensões, em duas dimensões, de forma que a gente está constantemente trabalhando, então, novamente com medidas de distâncias e ângulos. Todos os levantamentos topográficos que a gente faz, basicamente, as relações envolvendo o triângulo é de forma contínua, bem constante. Então, por isso que a gente faz uma revisão breve de trigonometria para a gente poder nos situar. Vimos, então, as soluções ou proposições anteriores, convencionais, sendo cosseno e tangente, e deixei para vocês esse exemplo. Vocês conseguiram fazer esse exemplo? Quem tentou, quem não tentou, como que foi aí? Pessoal? Vamos lá, pessoal, vamos interagir um pouquinho aí, me ajuda. Tô achando que tá todo mundo com vergonha de falar que não tentou. Pelo menos vamos falar que se não tentar, não tem problema não. Eu entendo a inércia das primeiras semanas, eu vou dar um desconto para vocês, se quiserem deixar. Vamos lá, então. Então, basicamente, se vocês observarem, aqui a gente não tem um triângulo retângulo. Por que a gente não tem um triângulo retângulo? O triângulo retângulo, ele se caracteriza basicamente por ter um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, ok? Como está mostrando para vocês na imagem, vocês têm o que aqui basicamente já? Vocês têm um ângulo de 49 graus e um ângulo de 30 graus, ok? Deixa eu só projetar uma outra imagem para ficar mais fácil de trabalhar. Então, quando a gente tem essa situação, aqui, ó, então, onde nós temos um triângulo, qual que é uma das primeiras leis que a gente tem no triângulo, um triângulo qualquer? Um triângulo qualquer eu tenho que a soma dos três ângulos internos vai ser 180 graus. Então, se eu tiver um ângulo A, deixa eu pôr aqui do lado. Então, se eu tenho um ângulo A mais um ângulo B e um ângulo C, a soma dos três vai ter que ser igual a 180 graus. Ok? Isso é padrão. Então, se vocês olharem esse triângulo que está mostrando para vocês aí embaixo, o que a gente tem basicamente? Eu tenho um ângulo de 30 graus mais um ângulo de 49 graus. E a gente não tem esse ângulo C. Então, quanto que vale esse ângulo C? Vou chamar aqui de zero, então, só para ficar igual. Esse ângulo O. Então, o O vai ser igual ao quê? 30 mais 49, 79, não é isso? Então, se eu pegar 180 e subtrair de 79,
A gente vai ter que esse ângulo O, que está no ponto P, ele vale 101 graus. Então, esse ângulo Pzinho aqui, ó, nesse vértice aqui, vale 101 graus. Ok? Ou seja, eu não tenho nenhum ângulo de 90 graus. Se eu não tenho ângulo de 90 graus, a minha relação convencional seno, cosseno e tangente não vai ser aplicável. Eu não vou conseguir utilizar essa relação. Eu só consigo trabalhar com relação seno, cosseno e tangente se eu tiver um ângulo de 90 graus. Para essa situação, existe, então, deixa eu apagar aqui, a seguinte detalhe a se observar. A minha relação que a gente vai trabalhar é chamada aqui deixa eu pôr o pincel aqui. Lei dos senos. Essa lei dos senos, ela basicamente traz o seguinte: um cateto A dividido pelo seno de um ângulo oposto a ele vai ser igual a um cateto B dividido pelo seno de um ângulo B, que é igual a um cateto C dividido pelo seno do ângulo C. Está fechando a imagem, depois eu vou ajustar. Então, se nós olharmos a nossa situação aqui, ó, de forma geral, é como se eu pegasse aqui, vou girar, fazer um triângulo qualquer aqui. Um triângulo qualquer. Então, nesse triângulo qualquer, eu vou ter sempre o que, então? Três vértices, três lados. Então, se eu falar que eu tenho um lado A, um lado B e um lado C, eu vou conseguir definir, usar a lei dos senos baseado nesses três catetos que eu tiver. O que eu vou precisar na lei dos senos? Na lei dos senos, eu vou precisar ter dois ângulos e um cateto apenas. Se eu tiver dois ângulos e um cateto, por exemplo, nesse caso, esse meu exemplo aqui, eu tenho dois ângulos. Então, eu tenho dois senos e tenho um cateto. Então, vai sobrar como incógnita apenas o quê? Um cateto B ou o cateto A, dependendo do referencial a ser adotado. Então, a lei dos senos, ela vai ser utilizada para definir qualquer cateto de um triângulo qualquer, desde que vocês tenham dois ângulos e apenas um cateto. A gente vai ver outra lei daqui a pouco, a lei dos cossenos, que ela vai ser utilizada quando eu tiver o inverso, tiver apenas um ângulo e tiver dois catetos. Enfim. Então, baseado nesse triângulo que eu estou mostrando para vocês aqui, a gente teria a seguinte situação. Se eu imaginasse aqui três ângulos, eu teria um ângulo C aqui. Aqui eu teria um ângulo A. E aqui, ó, eu teria um ângulo B.
Então, a minha relação desse seno aqui seria o quê? Se eu quisesse saber o cateto A, que é esse cateto aqui, ó, eu teria A sobre seno do ângulo oposto a ele. Então, o ângulo oposto a ele é o A maiúsculo. Vai ser igual a B sobre seno de B maiúsculo, porque é o ângulo que está oposto ao B aqui, ó. Que poderia também ser igual, se eu não tivesse B e tivesse o cateto C, a relação seria então C sobre seno de C, ok? Para o nosso exemplo, então, como que ficaria? Então, vou apagar tudo aqui, ó, para poder ilustrar. Então, aqui eu teria dois ângulos e um cateto. Então, imaginando que OP fosse meu cateto A, como que faria a minha relação para esse exemplo? Eu teria 22, um pouquinho, deixa eu só liberar aqui, tá? Eu teria, então, OP dividido pelo seno do ângulo oposto a OP. Qual que é o ângulo oposto a OP? 30 graus. Então, seria aqui seno de 30 graus. Seria igual, ok? Ao cateto PC dividido pelo seno do ângulo oposto ao PC. O PC é esse cateto aqui, ó, que é o que nós queremos descobrir. Qual que é o ângulo oposto a ele? 49. Dividido por seno de 49 graus. Para ficar completo a relação nesse eu poderia escrever aqui ainda, ó, o cateto OC dividido pelo seno do ângulo oposto a ele. Qual que é o ângulo oposto ao C? 101. Então, seno de 101 graus. Ok? Então, eu poderia... A minha grande incógnita é o quê? O valor de PC. Então, o que eu preciso para trabalhar com PC? Ou com a relação da esquerda, ou trabalhar com a relação da direita. Tanto faz. Vocês vão poder escolher ou definir o que vocês acharem melhor. Vou fazer primeiro utilizando a relação aqui, ó, seno de 30 graus, OP por seno de 30 graus. Por que eu vou trabalhar com essa relação? Porque aqui eu já tenho o valor de OP, que é 22. Se eu trabalho com a relação da direita, eu vou ter um problema. Eu teria duas incógnitas, tanto OC como PC. Então, eu vou partir para trabalhar com o que vai me gerar menos trabalho. Então, o que gera menos trabalho para mim nessa situação é o OP, porque eu já tenho o valor dele. Quanto que vale o OP? 22 metros. Dividido pelo seno de 30 graus. Vai ser igual ao PC, que é a minha incógnita, que é o comprimento do fio que eu estou procurando, sobre seno de 49 graus. Então, dessa forma aqui, eu só tenho agora uma incógnita que é justamente o que eu quero saber. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar aqui invertido. Regra de 3, basicamente. Então, eu vou ter... Isso aqui vai ser igual PC vezes seno de 30 graus
vai ser igual a 22 vezes seno de 49 graus. Ok? Então, seno de 30 graus é meio. Então, eu vou ter 0,5 PC é igual PC é igual a 22 vezes o seno de 49. Quanto que é o seno de 49? 0,75. 75,47. Vou colocar duas casas aqui só. Então, eu teria 22 vezes 0,75, vai dar 16,5. Então, PC vai ser igual a 16,5. Vai fazendo aí, pessoal, para confirmar se está certo. Dividido por meio. Então, isso aí vai ser igual a 33. Ou seja, o comprimento desse fio aqui, ó, que eu preciso comprar para executar essa obra, é de 33 metros. Então, essa é uma das formas que a gente teria para conseguir resolver essa situação. Teria outra possibilidade? Tem. Como eu disse para vocês, trigonometria, vocês vão ver que existem várias fórmulas ou vários passos que podem ser dados. Então, por exemplo, vocês poderiam ter dividido esse triângulo aqui, ó, em um triângulo retângulo. Vou tentar fazer aqui mais ou menos. De forma que eu teria um ângulo de 90 graus aqui em cima. Então, esse teria um ângulo de 90 graus, teria um cateto, aí poderia trabalhar com relação de seno, cosseno, mas você teria mais passos a ser dados. Primeiro descobriria esse lado aqui, depois esse outro lado aqui, então você teria talvez mais passos. Enfim, você conseguiria descobrir de formas diversas. Bom, essa é a lei dos senos, ok? Que é basicamente a gente pegar a relação de um cateto sobre o ângulo oposto a ele é igual a um cateto B sobre o ângulo oposto cateto e assim ir trabalhando de forma aleatória. Então, o que importa aqui é vocês entenderem que essa relação aqui sempre vai ser o quê? Um determinado cateto dividido pelo ângulo oposto a esse cateto. Vai ser igual a outro cateto qualquer do meu triângulo, dividido pelo ângulo oposto a esse cateto qualquer que nós estamos analisando ou que a gente queira descobrir o seu valor. Basicamente, isso que se trata a lei dos senos. A lei dos senos, como a gente vai ver daqui a pouco a lei dos cossenos, elas se aplicam a qualquer tipo de triângulo, se é equilátero, se é isósceles, se é retângulo. Ao contrário das leis convencional seno, cosseno e tangente, que só se aplica a triângulo retângulo, essas duas leis que eu vou apresentar para vocês, essa é a próxima, independente do tipo de triângulo que eu estiver trabalhando, vocês conseguem resolver qualquer situação. Ok, pessoal? Bom, aproveitar que eu estou aqui, deixa eu pegar outra situação aqui. A outra situação que nós temos, basicamente, é o quê? A situação onde nós temos a lei dos cossenos. O que a lei dos cossenos nos fala? Ela é um pouquinho parecido com o teorema de Pitágoras. Pouquinho. Porque ela nos lembra um pouquinho
essa relação. Mas a diferença básica entre a lei dos cossenos e a lei dos senos é, lá nos senos, como eu acabei de mostrar, eu obrigatoriamente preciso conhecer dois ângulos. Aqui não. Aqui minha relação, eu preciso conhecer um ângulo. Se vocês analisarem cada fórmula de forma específica, ó, separadamente, ela só tem um ângulo sendo trabalhado, mas tem os três catetos sendo envolvidos. Então, para mim definir um determinado cateto A, eu tenho que conhecer os outros dois catetos em um ângulo qualquer. Ok? Então, basicamente, vou trabalhar, mostrar apenas a primeira, onde se eu quiser descobrir qual que é o valor de A, eu vou falar que A ao quadrado, que é o cateto que eu quero descobrir, ou definir o seu valor, vai ser igual à soma do quadrado dos outros dois catetos, então B ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes esses dois catetos que eu somei eles ao quadrado, multiplicado pelo cosseno do ângulo oposto ao cateto A. Então, se eu estou descobrindo esse cateto A aqui, ó, qual que é o ângulo oposto a ele? A maiúsculo. Então, vezes cosseno de A. Numericamente, ó, vou tentar mostrar para vocês aqui. Ó. Deixa eu colocar ele na lateral aqui. Então, vamos lá. Então, nessa situação, ó, eu tenho um cateto, ou um triângulo, onde eu tenho dois catetos e um ângulo. Se eu tenho dois catetos e um ângulo, obrigatoriamente eu utilizo a lei dos cossenos. Aqui, a mesma situação que eu te falei para vocês anteriormente. Eu não sei, eu não consigo utilizar talvez leis de cosseno, tangente, seno, cosseno e tangente, porque eu não sei se esse ângulo aqui realmente é 90 graus. Se eu não tenho essa certeza, a imagem pode estar distorcida, a lei dos cossenos vai ser a mais aplicável. Então, a fórmula da lei dos cossenos, que a gente acabou de ver, a fórmula geral, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado C ao quadrado, né? Mais, ó, C ao quadrado menos duas vezes B vezes C vezes cosseno de um ângulo alfa. De um angular, desculpa. Onde A sempre vai ser o ângulo, cateto que eu quero descobrir, e os outros dois catetos vão ser valores conhecidos. Então, no caso desse exemplo que a gente tem, ó, A ao quadrado, que é incógnita, é igual a 5 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, menos duas vezes o B, vezes o C, vezes cosseno do ângulo oposto a A. Então, eu estou analisando esse triângulo aqui, ó, esse cateto. Qual que é o ângulo oposto a ele? 60. Vou pegar aqui, ó, ângulo oposto, ó, ângulo oposto aqui. Então, ângulo oposto a esse cateto aqui, ó. Então, o ângulo oposto a ele é cosseno. Geralmente vai ser o único ângulo que eu tenho. Então, se eu
O único ângulo que eu tiver, vou trabalhar com ele. Então, eu tenho A ao quadrado é igual a 25 mais 64, que é 8 ao quadrado, menos 2 vezes 5, 10, vezes 8, 80, vezes cosseno de 60 graus, que é meio. Então, A ao quadrado é igual a 49. A é igual a 7. Então, esse lado A vale 7 centímetros. Então, essas duas leis são leis que vai nos ajudar, nos orientar muito agora mais para frente, ok? Então, deixa eu projetar o slide para vocês, para a gente voltar aqui. Bom, a gente vai ver, só que antes de entrar aqui propriamente, algumas formas de calcular a área. Então, as áreas convencionais de triângulos, retângulos, quadrados, vocês já conhecem. São áreas, às vezes, até banais de se calcular. Então, por exemplo, a área de um retângulo nada mais é do que A vezes B, ou seja, base vezes altura. A área de um quadrado, a mesma coisa. Na verdade, um quadrado nada mais é do que um retângulo. Então, eu tenho base vezes altura. Então, isso é definição de área de um quadrado. Então, tem outras geometrias, por exemplo, trapézio. Aqui, na verdade, é A mais B, não é vezes. Vou até arrumar aqui. A mais B vezes a altura dividido por 2. Algumas outras áreas que vocês vão identificar, mas a outra área principal que vocês já ouviram falar, já conhecem, é a área de um triângulo. Deixa eu ver se está aqui. De um triângulo com altura definida. Qual que é a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, nesse exemplo aqui, ó, se eu tenho um triângulo que tem base igual a 7 e uma altura de 4 centímetros, a área, essa área verde, rachurada verde, vai ser o quê? Base vezes a altura, que é 4, por 2 vai me dar 14 centímetros quadrados. Mas muitos dos casos, o que vai acontecer? Vocês não vão ter essa altura claramente definida. Então, quando isso não acontecer, a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco uma outra forma de obtenção ou cálculo de área quando eu estiver trabalhando novamente com qualquer tipo de triângulo. Independente se é retângulo, se é equilátero, se é isósceles, a gente consegue definir a área desse triângulo sem ser necessariamente por essa fórmula convencional quando eu trabalho com triângulo reto. Triângulo reto são triângulos onde eu tenho uma altura fazendo um ângulo de 90 graus com a minha base. Então, eu vou ter basicamente uma outra opção para definir essas áreas, que a gente vai mostrar para vocês, que é basicamente essa relação aqui onde eu tenho envolvendo perímetro e semiperímetro, que é a fórmula de Héron, que é conhecida aí no meio acadêmico. A gente vai trabalhar, vou fazer um outro exemplo com vocês, daqui a pouco eu mostro ela como funciona. Agora vamos só para aproveitar nesse momento, um exemplo para a gente começar a praticar. Então, deixar vocês pensarem um minuto como que a gente conseguiria resolver essa situação que está apresentada aí. Então, aí eu quero fazer o que basicamente? Eu quero dividir, eu quero calcular essa área que está sendo representado aí. Para essa situação, qual é que vocês me indicam a fazer? Qual o passo que a gente poderia dar?
pegar aqui. Então vamos lá, pessoal, já que vocês não querem interagir um pouquinho, fazer aqui o primeiro aqui. O que a gente vai precisar aqui? Quero calcular a área. Então, essa área, o que eu poderia fazer para a obtenção desse parâmetro que está sendo representado para vocês aí? Primeira coisa que a gente poderia fazer é dividir essa figura em duas geometrias que a gente conhece. Novamente, as geometrias que a gente vai mais trabalhar são retângulos, triângulos, quadrados, alguns casos circunferências, mas são geralmente áreas simples, simplificadas. Então, é tentar visualizar o caminho sempre mais fácil. Então, no caso dessa minha situação aqui, ó, eu poderia dividir em figura, chamar aqui de figura 1 e aqui de figura 2. Então, eu poderia, o que vai ser minha área? Então, a área é definida pela letra S para algumas pessoas ou pela letra A, tanto faz. O critério de vocês, basicamente, essa definição, de qual vai ser a tratativa que vocês vão dar. Então, dessa forma, eu teria duas áreas. Então, eu teria a área 1 mais a área 2 vai ser igual à área total. Se o meu terreno for irregular dessa forma, por exemplo, meu lote onde eu vou construir minha edificação. Ô, William, Oi, eu não sei se o meu programa deu um BO aqui, mas minha tela ficou toda preta. preta, então vou ajustar aqui, às vezes algum erro. Vou parar compartilhamento. Falando de compartilhamento de quadro. Aí, ó. Bora de... Oi. Beleza. Só. Então vou voltar aqui novamente, ó. Beleza, deu certo agora. Então, voltando aqui, eu tenho o que aqui? Novamente um terreno, um lote, alguma coisa assim, onde eu tenho que calcular a área. Ok? Então a primeira coisa, como eu disse para vocês, é sempre definir geometrias mais simplificadas. Geralmente a gente vai trabalhar sempre com triângulos, retângulos, circunferências, algo mais bem simplificado mesmo. Então, nesse caso, essa geometria aqui, eu tenho um terreno bem irregular. Então, a fórmula mais fácil de se calcular essa área, existem outras fórmulas, lógico, poderia considerar a área total aqui, depois subtrair essa parcela que eu estou passando um cursor aqui, mas eu acredito que o mais fácil é pegar o que já está dividido já. Eu chamar essa área aqui de área 1, só voltar aqui. Então, vou chamar aqui de área 1 e aqui de área 2. Então, eu teria, posso chamar a área tanto de S como de A, como eu falei para vocês. Então, alguns autores definem a área como sendo pela letra S, convencionalmente eles conhecem com a letra A. Então, se eu tivesse que calcular essa área aí, total, seria o quê? Minha área total ali seria área S1 mais S2, onde S1 é um triângulo. Então, a área de um triângulo basicamente é o quê? Base vezes altura dividido por 2. Onde a minha base, quanto que vale essa base aqui? Ó? Quanto que vale esse comprimento aqui? 4. 4, justamente. Meu retângulo todo vale 8.
ele está falando que até esse ponto aqui tem 4. Então, desse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho até aqui, ó, também vai valer 4, para dar os 8 centímetros. Então, eu tenho que a minha base vale 4, vezes a minha altura. Novamente, eu tenho a altura total igual a 6 e o retângulo tem a altura 3. Então, meu triângulo, para completar o total, vai ter que ser 3 de altura. Então, eu tenho 4 vezes 3 dividido por 2. Então, eu tenho 12 dividido por 2. Então, a minha área aqui vai ser igual a 6 centímetros quadrados. Ok? Área 1. O que vai ser a área 2? A área 2 eu tenho um retângulo. Qual que é a área do retângulo? Base vezes altura. Quanto que vale a base no retângulo? 8. Quanto que vale a altura do meu retângulo? 3. Então, a minha área vai ser igual a 24 centímetros quadrados. Essa foi a área 2. Eu quero saber a área total do terreno. Então, a área total do terreno, nós vimos lá em cima, vai ser a soma de 6, que é a área 1, mais 24. Então, meu terreno aqui vai ter uma área de 30 centímetros quadrados, ok? Então, essa é uma das formas de se resolver essa situação. Como eu disse, eu poderia ter considerado tudo isso aqui, ó, um retângulo único, calcular essa área total e subtrair essa parcela aqui, ó. Eu estou achurando. Eu acho que seria muito mais difícil. Eu tenho uma geometria muito mais complicada aqui, ó. Teria que talvez subdividir em um retângulo, um triângulo e outro retângulo aqui, mas que daria também para eu resolver. Eu poderia considerar a área total, seria 8 vezes 6, e dividir essas duas áreas menores aqui, ó, ou outras geometrias que vocês conseguissem dividir. Novamente, trigonometria vai ter Chama de vários... um trapézio também? Oi? Podia chamar de um trapézio também. Qual essa parte vermelha aqui? É. Poderia também, é uma outra opção. Então, assim, existem várias formas possíveis de sair. Então, em vez de trabalhar, qual eu falei, um triângulo retângulo, poderia ser um trapézio, ou 2, 3 triângulos, eu poderia dividir aqui mais um triângulo, teria 1, 2, 3 triângulos, enfim. São várias visões que poderia ter dado. Lógico que uns caminhos vão ser mais difíceis do que outros, mas o resultado tende a ser o mesmo, ok? Então, vamos ver uma outra situação aqui, ó, para a gente fazer. Então, agora, ó, tem isso aqui, ó. Nessa situação, deixa eu aumentar para vocês visualizarem. Então, nessa situação aí agora, o que nós temos? Basicamente, eu tenho uma praça. Ó, uma praça está inscrita em uma área retangular, cujos lados medem 300 e 500 metros. Então, esses lados aqui, ó, então, esse comprimento aqui, ó, isso aqui vale 500 metros, que seria a minha base no retângulo. E a minha altura vale 300 metros. Se eu pegasse uma altura aqui, ó, e delimitasse, isso aqui vale 300 metros.
E isso aqui, 300 metros. O que ele está pedindo? Que a gente calcule a área da praça. Só que ele está considerando a praça apenas essa área que está cinza. Está com essa rachura cinza aí. Ok? Ou apenas essa área sombreada. Então, a minha pergunta para vocês agora é o seguinte. Qual que seria o caminho mais fácil para a gente definir qual que seria essa área cinza aí? Soma todas as áreas das figuras que estão aí e subtrai pela achurada. Basicamente é isso que o Igor falou. Só que um detalhe. Pegar a área total e subtrair de todas essas áreas menores, que aí você vai ter a achurada. Então é justamente isso. O que é a área total? É o retângulo que está por fora. A área da praça é o quê? Essa total menos cada uma dessas áreas brancas, dessas figuras geométricas que a gente tem apontado aqui. Então, eu poderia chamar ou nomear cada uma dessas figuras e falar que eu vou calcular essas áreas de forma separada. Então, eu poderia falar que isso aqui seria uma figura 1, aqui eu teria a figura 2, 3, 4. Então, a área total, ela vai ser o quê? Área 1 mais área 2 mais área 3 mais área 4. Além também ter a área da praça, que é a área cinza. Então, a área total, que é isso aqui, ó, a gente tem. Qual que é essa área total? Essa área total é a área do retângulo de fora, que é 500 vezes 300. Isso vai ser igual a 15, 150 mil. É isso? Vamos conferir aí para mim. Metros quadrados. Essa é a área total do terreno, ok? Então, essa primeira parcela aqui, ó, essa área total já tenho, até risquei ela aqui. Se eu souber, então, essas quatro áreas, A1, A2, A3 e A4, eu consigo definir, então, a área da praça. Então, o que vai ser o A1? Minha primeira figura geométrica lá, ó, é um retângulo. O que é a área do retângulo? Base vezes altura. Então, a área do retângulo, vou colocar aqui, ó. Base vezes altura. Então, a base do meu retângulo ali vale 100 metros. A altura dele vale 50. Então, a minha área aqui vai ser igual a 5.000 metros quadrados. Ok? Vou fazer agora para a área 2. Ó. O que é a área 2? A área 2 é um triângulo. O que é a área do triângulo? A área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, a minha base desse triângulo vale 150. A minha altura vale 50. Então, eu pego base da altura dividido por 2. Isso vai me dar um valor igual a 3.750. Ok? A área 3. A minha área 3 vai ser igual
basicamente é um retângulo. Então, vai ser a área da base, que é 100, desculpa, base, que é 100, vezes a altura, que é 75. Isso vai me dar um valor igual a 7.500 metros quadrados. E a área 4 vai ser igual, é um triângulo, então o triângulo é base de altura dividido por 2, então vai ser 150 vezes 75 dividido por 2. Isso vai me dar um valor igual a 5.625 metros quadrados. Ok? Bom, o que vai ser, então, a minha área da praça? É eu pegar o total e subtrair dessas 4 áreas aqui, ó. Então, se eu apagar esses 2 triângulos, esses 2 retângulos, sobra só a área sombreada, que é a área da praça. Então, minha área da praça, ó, fazer direto, só depois que tiver dúvida pode falar, tá? Estou só aplicando a primeira fórmula aqui, ó. Então, já vou isolar para tudo que está aqui para a esquerda. Então, vai passar negativo. Então, eu vou ter 150.000 que subtraído de 5.000 mais 3.750 mais 7.500 mais 6.000, desculpa, 5.625. Então, vamos somar aqui, ó. 5.000 mais 3.750 mais 7.500 mais 5.625 vai dar 21.875. Então, minha área da praça vai ser igual a 150.000 subtraído de 21.875. Então, minha área da praça vai ser igual. Vocês conferem se as contas estão certas, fazendo favor. 128.125 metros quadrados. Então, a área sombreada, que é essa área achorada, e tem esse valor aqui. Então, isso aqui é a minha área da praça. Ok? Então, é uma das formas que a gente encontrou para fazer. Então, a gente partiu de uma área total. Que é a área total? A soma de A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais a área cinza. Então, isso, a soma dessas 5 áreas da área total. O que eu tinha como incógnita praticamente era só a área da praça, porque as demais áreas a gente conseguiu definir a partir dos valores dos catetos das figuras geométricas fornecidas. Ok, pessoal? Então, essa é uma outra situação. Ok? Deixa eu aproveitar que eu estou aqui, deixa eu pegar um outro exemplo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Aproveita uma oportunidade.
Bom, aqui rapidamente, então, tem essa outra situação. Então, para essa outra situação, eu tenho o quê? Tenho alguns catetos, algumas informações de ângulos, onde eu tenho como objetivo, basicamente, definir quanto vale esse cateto X aqui, ó. Ok? Então, novamente, eu vou fazer de uma forma aqui. Eu espero que vocês tentem fazer. Vou mandar para vocês no grupo o arquivo em PDF, para vocês terem esse exercício aí para praticarem. Vocês tentarem fazer e ver se vão provavelmente descobrir uma outra forma de chegar a esse mesmo resultado. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, ó, quando a gente tem essa seguinte situação olha só, 5 é basicamente esse valor aqui, ó, do ponto B até o D. Ele está falando que esse cateto vale 5. Então, eu tenho um cateto e quero saber esse valor de X aqui. Vocês concordam comigo? Se eu descobrir o valor desse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, se eu consigo fazer aqui. Eu consigo descobrir o valor de X? Por que eu consigo? Se aqui eu tenho 90 graus, esse outro ângulo aqui, ó, também vale 90. Ok? Se esse ângulo vale 90, eu tenho um triângulo retângulo. E as relações de triângulo retângulo que nós vimos é qual? Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês visualizarem melhor. Então, as relações de triângulo retângulo que vocês viram, basicamente é o quê? Seno cosseno e tangente. Então, se nós trabalharmos com triângulo retângulo, essas relações são geralmente mais simplificadas. Ok? Se eu tivesse esse ângulo alfa aqui, ó, qual seria a relação mais fácil de trabalhar? Seno, cosseno ou tangente? Vou separar para vocês, ficar mais fácil visualizar. Ó. Eu tenho esse triângulo aqui, ó. Okay? Aonde eu tenho isso aqui vale x, que ele está falando. Isso aqui vale 5. Onde esse pedaço aqui é B. Isso aqui é D. Isso aqui é E. Isso aqui vale alfa. Ok? Se vocês olharem, vocês têm o mesmo triângulo, tem um outro triângulo que seria isso aqui. Ó. Seria esse triângulo maior aqui, ó, onde vocês têm isso aqui é o cateto, é o vértice B. Aqui é A, aqui é C. Isso aqui vale 17. Isso aqui em cima vale 8. Isso aqui, ó, vale 15. E esse ângulo aqui vale 90 graus. Se esse ângulo vale 90 graus, vocês têm um triângulo retângulo, ok? Vocês concordam que esse ângulo que está no ponto B é o mesmo daqui, ó? É o mesmo triângulo. A abertura tem que ser a mesma. Está tudo aqui dentro. Então, esse ângulo aqui, ó, também vale alfa. Ou seja,
Se eu tenho um triângulo retângulo, onde eu tenho a hipotenusa, que é o maior cateto, tenho dois catetos, então eu tenho hipotenusa que é 17. Está oposto ao ângulo reto. E tem outros dois catetos, eu posso trabalhar com relação seno, cosseno e tangente, que eu consigo, então, definir quanto que vale esse ângulo alfa aqui. Ó. Ok? Então, nesse ponto aqui, existem duas formas para vocês fazerem. Uma que eu acho mais fácil e a outra vai um trabalho, um passo a mais, digamos assim. Por que eu estou falando isso? Se eu partir analisando primeiro esse triângulo aqui, ó, nesse triângulo aqui, se eu tiver, vamos supor que o ângulo alfa fosse 30 graus. Então, qual relação vocês utilizariam? Seno, cosseno ou tangente? Se você tem cateto adjacente e quer saber cateto oposto, a relação que você vai utilizar vai ser sempre o quê? Tangente. Tangente sempre vai ser o quê? Tangente alfa é cateto oposto, que seria o meu x, sobre a hipotenusa que vale 5. Então, se eu souber quanto que vale tangente de alfa, eu consigo descobrir o valor de x. Ok? Por que eu fiz isso? Porque se eu pegar aqui direto e trabalhar com tangente de alfa, eu consigo eliminar um passo. Como assim? Esquece agora essa imagem aqui, ó, que a gente acabou de ver. Vamos pensar só nesse triângulo maior à direita. Se ele é triângulo retângulo, o que as relações que eu posso trabalhar? Aqui, qualquer relação eu conseguiria trabalhar, tanto seno como cosseno como tangente, porque eu tenho todos os catetos. Se eu pegar a tangente ali, ó, o que vai ser o valor de tangente ali? Ó? Tangente de alfa vai ser igual cateto oposto, que nesse caso vale 8, sobre cateto adjacente, que vale 15. Poderia trabalhar também com seno. Seno de alfa vai ser cateto oposto, que é 8, sobre a hipotenusa, que é 17. Ou poderia ainda trabalhar com cosseno. Cosseno de alfa é igual a 15, que é a cateto adjacente, sobre 17. As três me dariam um valor de ângulo alfa. Se eu quisesse saber o valor do ângulo, se eu aplicar a primeira fórmula que a gente acabou de ver, é só substituir direto. Quanto que vale tangente alfa? 8 sobre 15. Então, eu poderia pegar 8 sobre 15 e dividir por x sobre 5. Então, se eu multiplicar aqui invertido, eu tenho que x vai ser igual a 40 dividido por 15. Vai me dar, então, que x é igual a 2,667. Ok? Então, essa é uma forma de se fazer. Poderia fazer utilizando o seno aqui? Poderia. Por exemplo, essa seria a primeira solução. Vou fazer aqui, ó. Se eu quisesse utilizar essa fórmula aqui sem passar pela essa tangente aqui, eu teria que conhecer quanto que vale meu ângulo alfa. Como que eu descubro quanto que vale o ângulo alfa? Se eu puxar aqui, ó, seno de alfa, se eu pegar 8 e dividir por 17, isso vai me dar um valor de 0,4705, aproximadamente. Ok? Como que a gente define o valor do ângulo alfa? Na calculadora de vocês
se vocês analisarem todas as funções seno, cosseno e tangente, tem sempre uma segunda função em cima dela. Por exemplo, em cima do seno, tem um valor que é seno a menos 1. O que isso representa? Seno a menos 1 nada mais é do que o seno invertido, que a gente chama de arco cosseno, arco seno, arco tangente, quando está elevado a menos 1. Então, nesse caso, se eu pegar esse valor de 0,4705 e colocar shift seno a menos 1, isso vai me dar um ângulo alfa igual a 28 graus e 0,7 minutos. Vou trabalhar com graus aqui. Ou seja, se vocês pegar a calculadora, bater o seno direto agora, seno de 28,07, vai dar 0,47. Então, se eu quisesse descobrir, então, definir que esse ângulo alfa aqui, ó, vale 28 graus e 0,7. Então, quanto que eu poderia fazer agora aqui, então? Se eu não tivesse feito esse passo aqui, ó. Pegaria tangente de 28 graus, vou 0,7 aqui, vai ser igual a x sobre 5. Quando a gente bate tangente de 28,07, vai me dar um valor de 0,53. Então, 0,53, 3, aí continua aqui. É igual a x sobre 5. Então, se eu multiplicar e invertir, eu tenho que x vai ser igual a 0,35 vezes 5. Então, vou fazer isso aqui. 0,533 vezes 5 vai dar meu valor de x, que é igual a 2,666. A mesma coisa que nós tínhamos basicamente definido aqui anteriormente. Então, foi uma outra fórmula, a gente tem que dar um passo a mais quando a gente foi fazer por essa situação aqui. Ok? Bom, então essa é mais uma situação de aplicação de trigonometria, coisas básicas, né, que a gente está visualizando. E para a gente finalizar essa parte de trigonometria, vamos fazer mais um exemplo aqui, que é calcular a área de um triângulo. Então, deixa eu dar um zoom para isso melhor para vocês. Então, eu quero determinar essa área desse triângulo aí. O que vocês me recomendam? Vocês acham que isso é possível fazer? O que é a área de um triângulo convencional? Vou escrever aqui. A área de um triângulo, peraí. Então, a área de um triângulo é o quê? Base vezes a altura dividido por 2. Ok? Então, essa é a área que vocês estão acostumados a trabalhar. Como eu disse para vocês, isso que só vai aplicar, essa fórmula só se aplica se eu conhecer a altura desse meu triângulo. O que é a altura de um triângulo? É um cateto que faz 90 graus com a minha base. Então, se você analisar a altura desse triângulo aqui, ó, é esse reta azul que eu acabei de fazer para vocês agora. Então, isso aqui, ó, é meu triângulo, ó, a altura do meu triângulo. Eu tenho um ângulo de 90 graus formado aqui com a minha base. Então, a altura desse triângulo, esse Hzinho, é essa linha azul.
Só que nesse caso, se vocês analisarem, vocês não têm esse valor dessa altura. Então, essa fórmula aqui, não que ela seja impossível vocês conseguirem fazer esse problema aqui. Pode até ser um exercício que vocês vão fazer depois. Mas não é algo interessante. A gente sempre tenta simplificar. Então, se eu for trabalhar com esse triângulo desse jeito aqui, eu vou ter que descobrir essa altura. Então, provavelmente, eu teria que trabalhar com relações de seno, cosseno e tangente, e colocando esse h em evidência ou em função de algum desses lados que estão sendo mostrados para vocês aqui. Como que eu vou fazer? Existe uma fórmula que é chamada de fórmula de Heron. O que a fórmula de Heron fala? Ela me dá o seguinte: se eu tiver um triângulo qualquer, tenho que os lados desse triângulo são A, B e C. O que a fórmula de Heron fala? Ela fala para a gente o seguinte, ó. A área de um triângulo, independente do que ele seja retângulo, isósceles ou não, vai ser dada pela seguinte fórmula: raiz de P, onde P é o perímetro, vezes semiperímetro SP, menos o lado A, vezes semiperímetro menos o lado B, vezes semiperímetro menos o lado C. Então, se eu conhecer o perímetro da minha figura geométrica, eu consigo descobrir o semiperímetro. Ou seja, para utilizar essa fórmula, eu preciso conhecer os três lados do meu triângulo, as três medições que a gente vai fazer no campo, que é pegar o aparelho, estacionar em determinado ponto e obter as dimensões dos vértices ou dos lados do meu lote. Então, o que é o perímetro? O perímetro, para quem não se recorda, é a soma de todos os lados de uma figura geométrica. Então, o perímetro vai ser igual a mais B mais C. O que vai ser o semiperímetro, SP? Vai ser o perímetro P dividido por 2. Ok? Então, no caso, esse nosso exemplo aqui, ó, a área vai ser o quê? Vai ser o perímetro desse triângulo, que é 15 mais 8 mais 13. Vai dar um valor de igual a 36. Esse é o perímetro do meu lote. O que é o semiperímetro? Semiperímetro vai ser igual ao perímetro, que é 36, dividido por 2, que vai ser igual a 18. Ok? Bom, agora é só aplicar a área direta. O que vai ser a área? A área vai ser igual a raiz quadrada do perímetro. Quanto que vale o perímetro? Oh, desculpa, aqui também é semiperímetro, tá, pessoal? Eu escrevi errado. Então, aqui, ó, é SP também. Então, semiperímetro, que é 18, vezes 18, menos o A. O A, o que é o A? Tanto faz. Qualquer lado do triângulo que eu pegar, eu vou ter que utilizar os três lados, tá? Na fórmula aqui, ó, a ordem dos tratores não altera o viaduto, a ordem do viaduto não altera os tratores, como vocês preferirem chamar aí.
Então, eu tenho 18 menos 15, por exemplo, vezes 18 menos 13, vezes 18 menos 8. Então, eu basicamente peguei o quê? Os 3 lados que eu tenho no meu triângulo e subtrair do perímetro. Então, eu vou resolver esse valor que está aí dentro. Então, eu vou ter 18 menos 15, vai dar 3. Vou fazer o passo a passo, que é mais fácil aqui. Eu vou ter A igual raiz 18 vezes 3 vezes 5 vezes 10. Então, se eu não estiver fazendo cálculo conta errada, eu tenho que a área vai ser igual a raiz de 2.250. Então, a área vai ser igual a 47,43. Unidades ao quadrado. Então, se for metro, metro ao quadrado. Como aqui não está explícito, eu coloquei só para vocês terem uma ideia que sempre vai ser unidade ao quadrado. Então, essa é uma forma de fazer. Novamente, essa aqui aplica-se a qualquer tipo de triângulo. Okay? Então, se você tem um triângulo retângulo ou um triângulo isósceles equilátero, você consegue resolver também dessa forma. Ok, pessoal? Então, de trigonometria básica, a gente basicamente teria isso. Ok? A gente vai entrar agora, só deixar para vocês, dar uma dica de como a gente vai trabalhar quando a gente mexe com ângulos. Se eu desse para vocês, deixa eu só anotar aqui enquanto... Vou fazer do lado aqui. Se eu desse para vocês a seguinte situação, pessoal. Desse esse ângulo, esse triângulo aqui, ó. Chamar aqui de ângulo A, B e C. Onde eu falo para vocês o seguinte, ó. O ângulo A, ele vale 45 graus. O ângulo B, ele vai valer aqui 80 graus. E o ângulo C, vamos ver aqui, 54 graus e 50 minutos. E se pedisse para vocês fazer a soma desses ângulos, quanto que vai dar a soma desses ângulos? Quem se disponibiliza a falar aí? Se eu invertesse, se eu fizesse aqui, ó, 180. 180, ou seja, a soma dos ângulos internos de um triângulo vai dar 180 graus. Agora, se eu, ao invés de perguntar a soma dos 3 ângulos, perguntar somente a soma dos 2 primeiros, quanto que vale o ângulo A mais o ângulo B? Não é muito comum
vocês trabalharem com ângulos com grau, minutos e segundos. Geralmente você trabalha com ângulos o quê? Um pouquinho rapidinho. Por exemplo, aqui, ó. O B. Trabalha com ângulo decimal, seria 80,16 graus. A gente até fez um exemplo onde deu ângulo decimal. O que acontece? Os aparelhos de medição topográfica, todos eles trabalham com leituras de grau, minutos e segundo. A mesma ideia que se trabalha com relógio. Num relógio a gente trabalha, é o mesmo sistema, né, de montagem de hora, definição de escala, digamos assim, de unidade. Então, no relógio trabalha com horas, minutos e segundos. Então, você tem basicamente 3 unidades no dia. Quando a gente trabalha com ângulo, a gente trabalha também com unidades onde ele trabalha com algo circular, que seria, estamos imaginando, transferidor, onde eu tenho um ângulo que varia de 0 a 360 graus. O que acontece? Os aparelhos ele têm uma precisão. Comentei com vocês na primeira aula que a precisão de um levantamento vai depender do nível de detalhamento que eu quero fazer. Então, se eu faço medição com uma trena em um quarto, uma lote, por exemplo, que tem 100 metros quadrados, se eu errar 2 centímetros, você não vai ver isso de forma alguma no olho nu. Agora, se eu pegar um celular, por exemplo, e errar 2 centímetros, acrescentar 2 centímetros na medida dele, para vocês vão fazer muita diferença, porque a dimensão é bem pequena. Então, dependendo do que você estiver medindo de escala, ou o que você estiver analisando, o seu erro vai ser pouco ou nada significativo, muito ou pouco significativo, dependendo do que foi levantado. Então, para isso, os aparelhos, todos eles fazem medições de ângulos em 3 unidades, que é graus, minutos e segundos. Professor, Oi. Diante do que você está falando aí, né, igual medida de um terreno, né, se errar numa escala de segundo, por exemplo, né, alguma coisinha assim, você não pode até não notar olho nu, mas a questão de área você perde muito, porque a escala é maior ainda, né? Então, eu acho que isso é determinante também. Qualquer erro entre minuto e segundo numa propriedade de grande porte, você perde área pra caramba, não? Sim, aí que está o lance. Eu vou te mostrar para vocês mais à frente. Quando eu falo de erro, a gente admite erro até na casa dos segundos. Quando você já passa na casa dos minutos, já começa a ficar um levantamento quase que descartável. Você não tem precisão. Na casa dos segundos é até tolerável. Então vai depender, novamente, muito do que você está levantando. Em geral, o ideal é que dê cravado o seu levantamento, que você não tenha erro nenhum. Mas a norma ainda admite pequenos erros justamente para você não ter que descartar todo o seu levantamento. Lógico, como você acabou de falar. Dependendo da propriedade, se eu tiver errando na casa dos minutos, se cada leitura que eu fizer eu errar 1 minuto, imagine isso num terreno que você fez, sei lá, 20 medição. São 20 minutos em cada leitura que você fez, digamos assim, né? Então, vai 20 minutos, é bastante coisa em relação a qualquer tipo de terreno. Então, a gente vai ver, quando eu falo de erro, justamente por isso que se trabalha com essa precisão de casa de segundos, que é onde é até tolerável. Lógico que também limitado, não é segundo, 40 segundos, 50 segundos, geralmente. É bem menos. Então, só para a gente ter uma pequena ajuste, na verdade. Porque tem aparelhos que às vezes descalibra só por questão de reflexão de iluminação. Então, são erros que são fáceis de acontecer, que se você não tiver uma tolerância, você vai estar descartando o seu levantamento constantemente.
Então, é uma coisa que a norma tenta nos resguardar para ter essa limitação. Então, novamente, são erros bem baixos, na casa do segundo. A gente vai ver alguns critérios mais à frente de definição, o que é um erro aceitável, um erro tolerável, né? Mas, enfim. Então, para isso, ele trabalha com essa fração de minutos e segundos, para não trabalhar com decimal. Porque se vocês pegarem esse valor que depois que eu vou ensinar para vocês e jogar na calculadora, ele ainda vai dar mais casas aqui, não é só 16 apenas. Então, tem uma variação muito maior, para chegar até 10 minutos. Então, basicamente, quando vocês forem pegar um ângulo, vocês vão ter, então, essas seguintes nomenclaturas. Até então, você estava acostumado a fazer leituras apenas em graus. Por exemplo, 180 graus. Como que eu consigo representar 180 graus em grau, minutos e segundo? Se eu pegar esse mesmo ângulo e escrevesse assim, ó, isso é equivalente, ou seja, eu teria um ângulo que é 180 graus que poderia ser destrinchado. Sempre da esquerda para a direita, a leitura vai ser sempre grau, que é indicado pela bolinha, minutos, que é por uma aspa, e segundos por duas aspas, onde eu tenho que, por definição, 1 grau sempre vai ser igual a 60 minutos. E que 1 minuto vai ser igual a 60 segundos. Então, esse é o nosso padrão. Então, nesse exemplo aqui em cima, esses 60 minutos é a mesma coisa que eu falar que eu tenho 1 minuto. Se eu pegar 59 e somar com 1 minuto, eu vou ter 60 minutos. E quanto que vale 60 minutos? 1 grau. Então, que seria a mesma coisa que 180 graus, se eu apagasse tudo isso aqui. Então, a gente vai ver, basicamente, essa definição de grau, minutos e segundos é porque os aparelhos, todos eles vão fazer essa leitura de minutos, grau, minutos e segundos. Então, a gente vai mostrar para vocês como executar esses cálculos, tanto na calculadora como de forma manual. Como que eu somo grau, minutos e segundos? Ou como eu subtraio? Então, só para título de exercício aqui agora, rapidamente, se eu tivesse a seguinte situação, tivesse um ângulo que vale 30 graus, 12 minutos e 0 segundos, quisesse somar esse valor com outro ângulo, um pouquinho na esquerda aqui, 60 graus, 0 minutos e 10 segundos, como que a gente faz essa conta manualmente? A ideia aqui, vocês vão ver que é a mesma que vocês fariam se estivesse somando números reais, onde eu tenho dezenas, centenas, centenas, dezenas e unidades, ou milhares, milhares, centenas e dezenas. Como que vocês fazem para somar quando você tem números reais convencionais? Coloca centenas embaixo de centenas, dezenas embaixo de dezenas e unidade embaixo de unidade. Então, aqui é a mesma coisa. O que eu vou fazer? Vou colocar grau embaixo de grau. Então, vou escrever, repetir aqui, ó. Por exemplo, 60 graus, 0 minutos e 10 segundos. Se eu quero somar esses dois ângulos, vou pegar embaixo de grau, minutos embaixo de minutos. Vou voltar aqui. E vou colocar segundos embaixo de segundos. Então, vou fazer a conta da onde?
da mesma forma que fosse o número real, da direita para esquerda. Então, eu vou ter 0 com 10, tenho 10. Então, tenho 10 minutos. 0 com 12, eu tenho 12. 30 com 7, eu tenho 90. Ok? Então, simplesmente é trabalhar com as mesmas unidades, uma embaixo da outra. Para dificultar um pouquinho aqui, ó. Vamos pegar aquilo que a gente fez aqui inicialmente, isso aqui, ó. Primeiro aqui. Somar 45 com 80. Como a gente faria? Então, eu teria, ó, 45 mais 80, né? Então, eu teria 45 graus. Tenho 0 minutos e 0 segundos. Tenho 80 graus, 10 minutos e 0 segundos. Vai dar a mesma coisa. 0, 10, 125 graus e 10 minutos. Agora, se eu tivesse essa situação aqui, ó, 45, 55 e 0. Deixa eu apagar aqui. Cinquenta e cinco e 0. Se eu só estivesse somando com 160 graus, por exemplo, e 15 minutos e 0 segundos. Só trocar aqui. Então, aqui também eu vou colocar 55 aqui, ó. Vou deixar 60, 50 mesmo, que é mais fácil para mim. Então, se eu somasse de direita para a esquerda, ficaria 0 minutos. Então, se aqui eu tenho 50, 50 mais 15 vai dar quanto? 65. 5. Não é isso? Vai ficar 5, não? Oi? Vai ficar 5 minutos, não? Sim, sim, só o pessoal entender aqui, ó. Então, eu tenho segundos, minutos. Aqui eu ficaria 205 graus, 65 minutos e 0 segundos. O que que acontece? A gente nunca vai ter minutos e segundos igual a 60. Por quê? Se eu tiver, eu sei que eu tenho um valor inteiro. Como assim? Eu sei que 1 grau é 60 minutos. Então, o que que eu vou fazer? Quando eu tenho 60 minutos, eu passo para grau. Foi o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho 65 minutos. Isso que é maior do que 60. Então, vou passar isso aqui para graus, para me manter o valor mais inteiro possível. Então, a forma que eu vou fazer, só basta de repetir aqui, ó. O que eu posso fazer? É aquela questão, né? De poder pegar e passar, emprestar para o meu vizinho, ou pegar e emprestar, dependendo da operação alfabética que você está fazendo, numérica que você está fazendo. Então, aqui seria a mesma coisa, se eu pegar 205 graus. Se desse 65 eu tirar 60, vai ficar o quê? 5 minutos. Só que desse 65 eu tirei 60, esse 60 vale o quê? 1 grau, não é isso? A gente viu que 1 grau não é igual a 60 minutos. Então eu tirei 60 aqui, ó, 60 unidades. Essas 60 unidades é a mesma coisa que 1 grau. Então, se eu pegar 205 e somar com esse 1 grau, vai ficar o quê? 206 graus, 5 minutos e 0 segundos. Ah, bagunça que eu fiz aqui agora.
Então, essa é uma das formas de serem feitas. Ok? Bom, como vocês podem fazer isso na calculadora de vocês? Se vocês pegarem a calculadora, a CASP, por exemplo, e visualizarem, na segunda coluna, quarta linha, existe um botão que tem uma bolinha e algumas aspas. Vocês podem fazer essa conta diretamente na calculadora. Eu estou mostrando para vocês aqui de forma manual, que nem sempre a gente tem calculador disponível. Mas na calculadora, o que eu faria? O que vocês fariam? Colocaria 45, por exemplo, apertaria a bolinha, ele indicaria graus. Depois 50, bolinha de novo, e depois 0, bolinha de novo. Ou seja, eu estou informando a calculadora que eu estou inserindo um ângulo para ela que vale 45 graus, 50 minutos e 0 segundos. Esse foi o primeiro ângulo que eu forneci para ela. Se eu quero somar, eu aperto mais. Então, vai ser mais 160 graus. Então, eu digito 160, aperto bolinha, indicando para ela que é o valor grau. 15, bolinha indicando que é o valor minuto. E 0, indicando que eu tenho segundos. Ok? Para quem fez, vai dar justamente 206 graus, 5 minutos e 0 segundos. Isso é o que a gente faz para fazer a soma. Ok? Então, vou deixar para vocês aqui essas duas situações. Duas somas para vocês fazerem, praticar para a gente fazer na próxima aula. E já vou deixar uma subtração para vocês tentarem praticar, seguindo essa linha de raciocínio que eu vou mostrar para vocês também. Então, letra A, exemplo 1. Vocês fazerem. Letra A, vou somar 179 graus, 0 minutos e 30 segundos, mais 69 graus, 50 minutos e 50 segundos. Ok? Então, essa é a primeira vocês fazerem. A letra B vai ser 180 graus mais 10 segundos. Mais 22 graus, 50 minutos e 0 segundos. Ok, pessoal? E vou dar uma letra C, que é subtração. Se eu pego 270 graus, 10 minutos e 0 segundos, e subtrair de 180 graus, 30 minutos e 10 segundos, quanto que daria? Ok? Então, essas três situações para vocês fazerem para a gente iniciar a próxima aula, ok? Então, na próxima aula a gente faz 3 exemplos, basicamente a gente termina, então, essa revisãozinha que nós fizemos. E vamos entrar nos conceitos de topografia propriamente dito, que é planimetria, que é como calcular distâncias utilizando os dados de aparelhos topográficos, seria a parte planimétrica. Depois a gente vem continuando, então, a parte de altimetria, curva de nível, e vem destrinchando de uma forma mais intensa aí, essa nossa matéria, disciplina. Eu não vou prosseguir muito, porque senão fica muita informação. A gente fez um monte de exemplo aqui de cálculo de trigonometria, acaba que fica cansativo e muito perdido para vocês. Eu vou gerar o PDF aqui agora, desse material, eu vou postar no grupo para vocês já terem, então, esses exemplos, a gente poder, na próxima aula, fazer. Deixo para vocês, então, somente copiar esses 3 exemplos aqui, que esses aqui eu não vou gerar o PDF, não vou conseguir aqui, para vocês terem e a gente poder praticar
para a próxima aula. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida aqui que quer que a gente volte, aproveitar o momento? Então, se ninguém tem nenhuma dúvida por enquanto, eu vou agradeço vocês pela presença. Vou fazer isso aqui agora, que é salvar esse material em PDF. Vou postar no grupo. Depois eu posto lá no portal, mas só para já adiantar, agilizar, já põe para vocês lá no grupo de vocês, lá para vocês terem esse material disponível. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Aproveitar a oportunidade.